Bem, estamos começando um bate-papo com o Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisa. Eu agradeço muito. O Murilo acompanha o trabalho do Paraná Pesquisa dia muito, né? A cada 2 anos nós temos processo eleitoral, mas não só nos processos eleitorais, mas entre os processos eleitorais, as pesquisas do Instituto. Então, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, Murilo. E vamos trabalhar com 3 colégios eleitorais, São Paulo, Rio e BH. Bem, primeiro, agradecer o convite. Muito obrigado, tá? Vamos lá. O seguinte, Murilo, São Paulo, cenário 1. Eu tirei a questão, o espontâneo. O espontâneo eu só vou falar em BH, porque BH é um retrato diferente do espontâneo. É curioso, que me chamou a atenção na pesquisa da Paraná Pesquisa. Mas cenário 1, São Paulo. Celso Russomano, 20,5. Bruno Covas, atual prefeito, só para lembrar quem nos acompanha, 20,1. Marta, que já foi prefeita de São Paulo de 2000 a 2004, 9,8. Paulo Scaff, 8. Márcio França, 7,6. Guilherme Boulos, pelo PSOL, 6,2. Gilmar Tato, PT, 2,3. André Matarazzo, PSD, 2,1. E aí alguns abaixo de 2%. A questão é o seguinte, Murilo, é possível já dizer que a eleição vai ser polarizada entre Celso Russomano e Bruno Covas, ou não? Olha, primeiramente, obrigado pela oportunidade, professor, é uma honra estar participando de seus canais. Inicialmente, o início da campanha, sim, eu te diria que a eleição sai polarizada entre o Bruno e o Celso Russomano, certo? Há dúvida se a Marta Suplicy será candidata ou não, né? Certo? E aí, para vir Paulo Scaff e Márcio França. O Paulo Scaff também há uma dúvida, mas acredito que não seja candidato, né? Aí eu te diria que o tripé hoje, te diria o Bruno Covas, o Celso Russomano e um pouquinho mais abaixo o Márcio França. Agora, basta saber se o Russomano consegue manter a sua candidatura nesse patamar, né? Porque nas outras eleições ele sempre arranca na frente, né? Como está arrancando agora, e no decorrer da campanha ele vem caindo, né? Aí tem uma questão que chamou atenção na minha leitura, Murilo, da pesquisa da Paraná. A esquerda, na cidade de São Paulo, porque a esquerda estaria com o Guilherme Boulos 8,2, o Gilmar Tato, um resultado muito ruim, apenas 2,3, né? Como explicar esse resultado tão ruim dos setores mais claramente à esquerda, que é o PSOL e o PT? Olha, professor, o que mais chama atenção é o PSOL está dando uma bela vantagem sobre o PT, né? Antigamente era o inverso. Hoje o PSOL, nas maioria das capitais pesquisadas, está ganhando o PT. Agora, fica a dúvida se o Márcio França pode ser considerado esse voto de esquerda ou não, né? Certo? Fica essa dúvida. Se você considerar o voto do Márcio França como um voto de esquerda, a gente estaria aumentando esses votos. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, considerando só nesse seu raciocínio do Boulos e do Tato, muito mal votados candidatos da esquerda. Aí tem que também colocar, professor, que eu colocaria dentro um pouco desses votos da esquerda, o voto da Marta Suplicy, né? Perfeito. A Marta Suplicy sempre teve um histórico muito mais de esquerda do que de direita, né? Perfeito. Agora, o que chama atenção também, Murilo, na pesquisa da Paraná, é o PSL, a candidata do PSL, que não está ainda definido, né? Mas é provável que seja a deputada Joyce Hasselmann, está com apenas 1% dos votos. É muito pouco, né? Afinal, o bolsonarismo teve uma votação muito grande, ela própria, como deputada federal. Como é que explica um número tão baixo de intenção de voto? Cada eleição é uma eleição, né, professor? Eu acho que a eleição passada vivíamos um momento diferente, né? Era uma eleição de deputada, onde ela foi muito no vácuo do bolsonarismo, né? Do voto lavajatista, bolsonarista, que estava muito unido na ocasião, né? Ela foi muito beneficiada. Agora é uma eleição para a Prefeitura de São Paulo, é uma eleição completamente diferente. Eu acho, se você me perguntar, pelo tempo de televisão e pela estrutura, ela pode até crescer, mas hoje, no momento, a pesquisa é uma fotografia do momento, e o momento hoje ela tem 1%. O que, para quem fez a quantidade de votos que ela fez, não é um bom sinal. Perfeito. Agora, é interessante também na pesquisa feita pela Paraná sobre a questão da avaliação da administração federal. Eu achei interessante isso.
a avaliação e aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou saltar direto para o aprova, desaprova. O desaprova 53,7%, o aprova 43,1%. Não dá 100, evidentemente, porque o 3,2% não sabe, não opinou. E o que chama atenção é que o péssimo, entre os que desaprovam, ganha do regular, que é o segundo, de 32,6% a 26,6%. A avaliação positiva boa, 18,7%, a ótima, 11,6% e a ruim, 8,7%. Ou seja, nesse cenário, a impressão que dá, ao menos pela fotografia de momento, como você destacou, que é como é toda a pesquisa, é que um apoio do Bolsonaro não é um elemento determinante para a vitória de um candidato. É possível afirmar isso, Murilo? Olha, professor, eu não tenho dúvida. O presidente Bolsonaro, nesse momento, pensando numa eleição de primeiro turno, em São Paulo, para os candidatos tentarem esses 30% de ótimo e bom, e com esse percentual tentarem ir ao segundo turno, pode ser uma estratégia. Mas no segundo turno, pela fotografia de hoje, pagaria um preço muito caro, certo? Porque isso pode pesar negativamente no segundo turno. Então, o que eu vejo hoje, professor? Os candidatos a prefeito de São Paulo, no primeiro turno, que tentarem colar a imagem do Bolsonaro, pode fazer com que eles ganhem um percentual de intenção de voto, mas vão ganhar, nesse momento, mais rejeição do que aceitação, certo? Então, é uma questão de conta por parte da candidatura, de estratégia de campanha, né? Agora, Sim. nesse momento, na cidade de São Paulo, a popularidade do Bolsonaro, muito mais gente desaprovando do que aprovando. E teremos uma eleição municipal diferente, né, Murilo? Porque, primeiro, no mês de novembro, fazia muito tempo que não tínhamos eleição em novembro, ao invés do mês de outubro, e com uma variável que não ocorreu em nenhuma eleição brasileira, a pandemia. E antes de passar para Rio de Janeiro e Belo Horizonte, eu queria saber o que você, com a sua larga experiência em processos eleitorais, a pandemia é uma variável que não tinha nos processos anteriores. O que eu estou dizendo para quem nos acompanha, o que é essa variável diferente? Pode levar ao aumento da abstenção e, consequentemente, uma diminuição do comparecimento nas urnas e, eventualmente, a pesquisa não conseguir captar o resultado eleitoral. É possível seguir por esse caminho analítico, Murilo? Olha, professor, com certeza. Eu acho que daqui, assim que passar as convenções, nós vamos ter que colocar uma pergunta no funcionário, se as pessoas pretendem comparecer para votar ou não, se a eleição fosse hoje, né? Para quê? Porque essas pessoas deem opinião. Porque eu não tenho dúvida, se a pandemia estiver na mesma fase que está hoje, certo? Nós teremos recorde de abstenções. E se aumentar, nem se fala. Ao mesmo tempo, se cair e vier a vacina, tem um outro cenário, né? Então, tudo vai depender da pandemia. Mas, pelo cenário de hoje, professor, te diria que é o pior cenário possível e para um aumento enorme das abstenções, né? Especial... aberta. Perfeito, perfeito. Porque, especialmente... Sim. Vamos fazer uma análise, que isso é o que assusta um pouco a democracia, assusta todo o processo eleitoral, né? O que as pessoas temem? Se as eleições fossem, por exemplo, domingo agora, com a pandemia do jeito que está, vamos fazer uma suposição, o receio que se tem é que os radicais compareçam para votar, tanto os radicais do lado da direita quanto da esquerda. E seriam os grandes beneficiários a nível legislativo, que seriam os que vão se eleger, certo? Então, isso põe em risco um pouco o pleito, né? Como que chegaremos no pleito com a pandemia? E uma questão também, acho eu, os que têm os eleitores mais velhos, né, de não comparecerem, né? Ou seja, ficar restrita àquela faixa entre 16 anos até 50 anos ou 45, alguma coisa assim, né? Exatamente, professor. Eu vejo, para quem tem uma base mais forte nesse eleitorado, mais idoso, vai ser prejudicado, não tenho a menor dúvida disso, não tenho a menor dúvida disso. Perfeito. Vamos ao Rio de Janeiro, glorioso Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, cidade complicada, os processos eleitorais lá no Rio. Vamos, deixando de lado o espontâneo, indo para o cenário 1, que eu acho mais importante, Eduardo Paes, que já foi prefeito por 2 vezes do Rio de Janeiro, né? 28,6%. Marcelo Crivella, atual prefeito, candidato à reeleição, 15,4%. A delegada Marta Rocha, 9,3%. Benedita da Silva, 7 pontos.
Cabo Daciolo 5,1, Clarissa Garotinho 3,1, Paulo Marinho, que é PSDB, né, 1,5, e aí os menos votados. A impressão que dá, no momento, é que a eleição vai ficar entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella. É por aí, Murilo? Olha só, a fotografia do momento mostra isso. O Rio de Janeiro sempre trouxe surpresa. Eu acho que o fator pode prejudicar o fator surpresa, né, professor? O fato do Witzel estar muito mal avaliado, isso pode frear aquele fator sempre de um candidato novo no Rio de Janeiro surpreender, certo? Mas, nesse momento, Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Perfeito. E é estranho também, o Crivella, candidato à reeleição, é muito mal avaliado, né, pela pesquisa, né? Muito mal avaliado pela pesquisa. Na verdade, né, o Rio de Janeiro é um estado muito difícil de ser governado, né? É difícil governantes lá irem bem. O último que era bem avaliado lá é o Cabral, né? Vamos fazer uma lembrança. O último governador do estado do Rio de Janeiro bem avaliado nas pesquisas é o Sérgio Cabral. E é curioso, porque quando a pesquisa pergunta não votaria nele de jeito nenhum para prefeito do Rio, Marcelo Crivella lidera com 67,4%, quer dizer, é uma rejeição fabulosa, mas como você destacou, durante o processo eleitoral é difícil aparecer, isso que você falou é interessante também, a questão da renovação, né? Ou seja, evitar que um estagiário seja prefeito outra vez, né? Ou um governador de estado. Exatamente, professor. E uma coisa que no Rio que ninguém comenta, professor, tem uma briga velada aqui, nessa briga do Crivella, do Marcelo Crivella com o Eduardo Paes, que é o Rodrigo Maia versus Bolsonaro, né? Que é a briga Sim, regional. Porque sim. o Paes é abençoado pelos Maias, né? Pelo filho e pelo pai, e o Crivella está sendo abençoado pela família Bolsonaro, né? Os filhos do Bolsonaro se filiaram ao partido dele, né? Aí tem uma briga veladinha entre os dois também. Sim, e como o Rio de Janeiro tem se mostrado uma cidade muito marcada pela presença do bolsonarismo, né? Precisa ver se o Bolsonaro é uma espécie de grande eleitor no Rio de Janeiro, se será ou não, né? Mesma coisa, em todas as grandes cidades, professor, o que a gente tem dito, no primeiro turno, para um candidato pensar em ir ao segundo, o apoio do Bolsonaro é válido. Agora, isso vai trazer rejeição para o segundo turno. É uma questão de fazer contas. Perfeito. Interessante o caso de Belo Horizonte. Belo Horizonte, por que eu acho interessante, Murilo? A pergunta espontânea, né, explicando para quem nos acompanha, né, o pesquisador fala para quem você vai votar para prefeito e não fala de nenhum dos nomes, perfeito? Não apresenta nenhum. O Alexandre Calil sai com 26,7%. É o único caso bem diferente do caso de São Paulo do caso do Rio de Janeiro, o que dá a entender, para mim, que não sou um especialista em pesquisa eleitoral, que ele tem um capital político grande. E aí, no momento que vem o cenário 1, Alexandre Calil é candidato à reeleição, só lembrando, né, quem nos acompanha, 55,9%, João Vitor Xavier, 6,5%, Áurea Carolina, 4,1%, Rodrigo Paiva, 3%, Bruno Engler, 2,1%, professor Wendel Mesquita, 2,1%, Nilmário Miranda, do PT, né, bastante conhecido deputado, ministro, 2 pontos, e aí outros com a presença muito, muito pequena, quase que desprezível. Por essa fotografia aqui, o Calil vai ganhar disparado no primeiro turno, né? Das principais capitais brasileiras, das maiores número de eleitores, é o grande favorito, favoritíssimo, é o Alexandre Calil. Certo? A gestão dele é muito bem avaliada e eu diria que é o grande favorito. Chama atenção em BH também a Áurea Carolina, que é PSOL. Se a gente não tivesse a desistência do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, dos partidos de esquerda nas 3 maiores cidades, o PSOL estaria ganhando bem do PT, né, professor? Isso chama atenção, né? Por isso que a gente vê alguma frase que eu escutei essa semana do Lula dizendo que o candidato pode não ser do PT, porque será que o PSOL vai estar mais forte que o PT nas eleições de 2022? Essa é uma boa questão, né? Boa questão. Acho que porque o que vai ocorrer no processo eleitoral é que nós pegamos os 3 maiores colégios eleitorais. Eu sei que a Paraná pesquisou também Belém do Pará, né? Onde o PSOL também está presente forte lá, né? Em Belém do Pará, né? Mas eu só peguei esses 3 principais colégios. Isso que vai ser interessante em termos analíticos. Se o PSOL nos principais colégios eleitorais
ter uma votação superior ao que o PT e construir bancadas no Legislativo maiores do que o do PT, né? Porque nós temos uma eleição agora que não tem mais aquelas coligações. Não é verdade, Murilo? Exatamente, professor. Eu acho que isso vai ficar muito claro para a eleição de 2022. Quem vai sair fortalecido e quem não vai. Agora, se a gente fizer uma análise de todas as capitais que a gente já fez, uma coisa fica muito claro. Dificilmente a gente terá um grande vencedor nessas eleições municipais, partidariamente falando, né? Principalmente pelo fato do Bolsonaro não estar no partido político, certo? E a gente tem uma divisão muito grande. Eu acredito que, no final das eleições, a gente não vai poder dizer, olha, o partido tal foi o grande vencedor das eleições nas capitais, né? Perfeito, perfeito. Agora, como ainda nós estamos aí em agosto e nesse calendário atípico em relação a outras eleições municipais, devido à pandemia, é possível que nós tenhamos surpresas nesse processo eleitoral, né? Porque se a pandemia, vamos trabalhar com uma hipótese horrível, macabra, ela continua tendo 1.000 óbitos por dia, numa hipótese que não é absurda, infelizmente, a cada mês teremos mais cerca de 30.000 óbitos. Somando aos 115 que já tem, isso poderá ter um impacto grande no processo eleitoral para aqueles que buscarem um apoio, na minha hipótese, não sei se eu estou correto, do Bolsonaro, né? Com certeza, professor. E o que mais chama atenção com relação a isso, como se dará a campanha esse ano, né? Como as pessoas farão campanha esse ano? Elas se aglomerarão? Haverá aglomerações nas campanhas? Ou isso pesará negativo? Como vai se dar a campanha nas mídias sociais? As redes, as principais redes, Facebook, WhatsApp, eles vão permitir a campanha eleitoral por ali? Ou eles vão travar? A Justiça Eleitoral, como que ela vai ver a campanha? Porque nós estamos vivendo um momento, por causa das fake news, completamente diferente da eleição de 18, certo? Então, a campanha ela Perfeito. estará muito mais restrita. Isso pode beneficiar demais a quem já está no poder, né, professor? Essas restrições. Já Perfeito. não vamos corpo a corpo. Se a gente tiver restrições nas mídias sociais, sobrará o tempo de televisão e rádio, que já são, provavelmente, a maior parte do tempo dos prefeitos, né? Perfeito. E como você destacou, a Justiça Eleitoral vai ser muito acionada, porque as aglomerações, evidentemente, não vão ocorrer, o corpo a corpo, que era aquilo tão típico, né, dos processos eleitorais, a impressão que dá que também não ocorrerá, tendo em vista toda a situação que nós vivemos, então o papel das redes sociais deve ser muito grande. E aí vai ser uma espécie de vale-tudo, né? Infelizmente, é a tendência, espero que não seja, torço para isso. Mas aí a Justiça Eleitoral vai ser muito acionada e, como você destacou, qual é o papel, então, do Facebook, do YouTube, né, do Google, das grandes empresas em relação ao uso das suas plataformas como instrumento eleitoral, né? Exatamente, fica essa questão. Se eles vão travar, não vão travar, vão ser liberais, entre aspas, não vão ser, como vai se dar isso? E, além de tudo, professor, Sim. quanto às redes sociais, nós vamos sofrer muita influência, não tenho dúvida, das eleições americanas. Se travarem lá, ao meu ver, vão travar aqui. Se não travar lá, não vão travar aqui. Vai ser muito correlato com as eleições americanas. Vamos ver Bem o que vai acontecer. lembrado. Eu não tinha pensado nessa hipótese, e lá também vai ser uma eleição de sangue. Triste dizer isso, porque hoje mesmo já o Trump já está discutindo a questão do voto pelo correio, tal, que é uma tradição norte-americana, né? E dizendo que querem fraudar a eleição. Então vai ser uma disputa violenta e com acusações de parte a parte e tentar melar o jogo, né? Falando uma linguagem mais popular, de buscar algum artifício legal. Vai ser uma eleição muito... E será em novembro, tal qual a nossa, né? E isso vai ter uma influência. É bem lembrado, bem destacado. Outra coisa, né, professor, vale relembrar que, infelizmente, as eleições hoje no mundo, não só no Brasil, elas têm se mostrado destrutivas, né? A eleição, nós não vamos para uma eleição para escolher o melhor candidato. Nós vamos para uma eleição onde a gente vai ver o que vai ser menos destruído, né? Quer dizer, a eleição hoje não é mais foi o mais preparado, aquele que apresentou as melhores propostas de mobilidade urbana, saúde, educação, renda, não. É aquele que será menos destruído, né? Esse é o problema, eu acho, das eleições mundiais, né? Na verdade, a gente precisa voltar àquele tempo de ver o preparo dos candidatos. Lógico que o passado é importante, mas os candidatos hoje, professor, eles vão muito mais para as entrevistas para serem destruídos do que propriamente para dizer o que vão fazer, né? Bem lembrado. E tem uma questão que me veio agora, Murilo, os debates na televisão, como é que serão?
com todas as restrições que tem de estúdios hoje, né? Não vão ser como há 2 anos atrás ou há 4 anos atrás, porque ficavam as equipes de cada candidato nos intervalos, corriam para o candidato, instruíam, falavam, passavam. Isso não vai ocorrer. E poderão ficar todos no mesmo estúdio, todos os candidatos, 6, 7, 8, 9 candidatos, com os perguntadores, com o âncora que vai apresentar o debate? Como é que vai ser? Não, e o pior, professor, que eu estava conversando hoje, né? Aí vamos supor, vai ter o primeiro debate aí para a Prefeitura de São Paulo, vamos pegar um exemplo, tá? Vamos supor que a gente tenha 18 candidatos, que eu imagino que 18, 15 candidatos aí, tá? Aí no dia seguinte, tem a informação que o candidato X testou positivo. Os outros 14 vão ficar 14 dias em casa? Bem lembrado. Tem questões novíssimas e que estão vinculadas umbilicalmente à pandemia e que passam por aí, pela questão da como é que isso vai ser resolvido. É verdade. E aí? E se acontecer isso? E se for um membro da assessoria, pode levar um assessor, justamente esse assessor estava com Covid-19. E aí? E o conjunto das pessoas que estavam lá? Como é que vai ficar? E são todos candidatos, né, professor? Aí no dia seguinte ele tem uma live com o professor Vila, que ele faz da casa dele, mas no dia seguinte uma entrevista numa rádio, ele não pode ir ao estúdio mais. Não entendeu? pode ir no estúdio, E como muitas vezes você vai ficar o quê? Isolado quanto tempo? E se está se aproximando das eleições, o próximo debate é 4 dias depois? Como é que vai ser? Cada um vai estar na sua casa, mas espera, cada um na sua casa pode cair o link, ele pode ser auxiliado por terceiros. Como é que vai ser? Por isso que eu... Porque eu estou com Covid, eu testei positivo. Quer dizer, porque eu posso ficar no justiça eleitoral que eu quero ir, que eu quero participar. Como é que faz? Porque daí fica desproporcional. Os outros vão e eu não vou. Quer dizer, são coisas... Tudo isso nós vamos ver nessa campanha, professor. Pode ter certeza disso. Teremos uma campanha completamente diferente e não sabemos como vai terminar isso, não. Eu não queria ser presidente dos tribunais regionais eleitorais e muito menos do TSE, porque vai ser uma tremenda complicação para ter de resolver essas questões, que são questões que não são tradicionais, não tem o direito constitucional, a jurisprudência, não há nada disso, são questões novas e que provavelmente, vamos esperar que a gente vença o Covid-19 e isso nunca mais se repita, ao menos nessas proporções, não teremos uma outra eleição desse tipo, quer dizer, vai ser uma eleição única, né? Mas que vai ter problemas que não ocorreram em nenhuma outra, né? E aí, vamos ver como é que as autoridades vão responder a isso. Não vai ser fácil. Agora, uma última questão que eu gostaria de colocar a você. Para quem nos acompanha, no processo eleitoral, os candidatos também procuram os institutos de pesquisa para fazer acompanhamentos diários. O que é um acompanhamento diário de campanha? Assim, como é que funciona? Como é que funciona? É o track. Aquilo que você faz diariamente. Por exemplo, você comercializa com uma candidatura um tracking diário, para os últimos 30, 40 dias. Então, todo dia você vai tratar com ele, vão ser feitas 900 entrevistas. Então, você pode fazer o track a cada 2 dias, a renovação, ou a cada 3 dias. Então, vamos supor que seja a cada 2 dias. Todo dia você faz 450 entrevistas. No primeiro dia você faz 450, não entrega o resultado. No segundo, você fez as 900, fechou a primeira onda. Daí, no terceiro dia, cai o primeiro dia, entra as novas 450. Então, você tem um resultado diário que é entregue ao candidato para ele saber a tendência, se ele está subindo ou se ele está caindo, se o impacto daquela denúncia, se o impacto daquela coisa positiva que ele divulgou está surtindo efeito ou não está surtindo efeito, continua falando desse assunto, não continua falando desse assunto, tudo isso é monitoramento das campanhas, né? Perfeito. E na atual eleição, as pesquisas estão sendo feitas de forma diferente do que das anteriores. Não há mais o contato pesquisador-pesquisado pessoal, é por telefone? Olha, professor, eu te diria que hoje, pelo menos na Paraná Pesquisa, está 80% telefônica, 20% no campo. Em algumas cidades, a gente já está fazendo pesquisas pessoalmente, em algumas cidades. Infelizmente, professor, ainda existe um tabu por parte de certos políticos, de certos veículos, de certos contratantes, que eles não querem pesquisas telefônicas, eles querem as pesquisas pessoais. Tendo condições, as pessoas se sentindo seguras, você dando todo o material de proteção, algumas cidades a gente já está fazendo pesquisa de campo.
Legal. Eu agradeço muito, Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisa, a nossa conversa de hoje. Vamos mantê-la, outras conversas no decorrer desse processo eleitoral, né? Que é um processo eleitoral, acho que desafiante, acho que para todo mundo, pelas peculiaridades da pandemia, porque as pessoas, muitos, estão preocupados com a questão da renovação política, se dá certo ou não dá certo, por causa do processo de 2018, né, tão recente. Então, nós vamos ter outros encontros. Agradeço muito a tua gentileza e nos encontraremos proximamente. Aí. Eu que agradeço e sempre à disposição do seu canal, professor. Valeu, obrigado então.